Olá, 2017 chega ao fim e é hora de fazer uma avaliação das ações, verificar os pontos positivos e negativos. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a atual administração da Universidade Estadual da Paraíba, a nossa UEPB, e pode formar uma ideia melhor sobre o que é a universidade hoje. Assim, podemos fazer uma avaliação para que caminhemos juntos. Vamos começar? Em 2017, as crises política e financeira não baixaram a guarda, elas se intensificaram. A UEPB apertou as contas e enfrentou uma greve de 3 meses. Nós iniciamos o ano de 2017 já com péssimas notícias, no sentido de operar mais cortes naquilo que já estava programado como despesa para a universidade. Quando o governo do estado fez publicar o cronograma de desembolso mensal de recursos, apresentou um cronograma com uma diferença de 27 milhões em relação ao que estava previsto e aprovado na Lei Orçamentária Anual, a LOA, e aquilo que efetivamente seria repassado mês a mês. 27 milhões, em vez de 317 milhões previstos na LOA, um repasse prometido para o ano de apenas 290 milhões. Isso nos obrigou a tomar medidas muito duras no sentido de reduzir bastante despesas, mas quando a gente busca reduzir despesas, na universidade leia-se reduzir atividades, ou seja, diminuir o ritmo das ações, diminuir programas, projetos e assim por diante. E esse é um desafio enorme de como manter programas permanentemente em funcionamento com o corte de despesas. Então, nós cortamos bastante despesas na área de pessoal, e isso ficou refletido muito claro durante a negociação pós-greve, mas nós tivemos também no início do ano um enfrentamento de um problema com o governo do estado em relação à retenção indevida por parte do governo do 13º, ou do que seria a reserva mensal para o pagamento do 13º. E nós não fazíamos a reserva porque o governo não repassava o recurso. E nós tivemos que tomar uma decisão aprovada pelo Conselho Universitário no sentido de judicializar esta questão específica, mas também vinculando ao repasse integral daquilo que estava previsto no orçamento. Então, ao longo do ano, de fato, nós tivemos muitos enfrentamentos, muitas dificuldades nesse sentido, mas acredito que, na medida do possível, conseguimos equilibrar a situação. Conseguimos abrir um diálogo com o governo do estado a partir das 2 greves que aconteceram, né? O governo, já na reta final, negociou efetivamente com os 2 sindicatos de técnicos e docentes da UEPB, com a participação da reitoria, o que permitiu, pelo menos, retomar a implantação de um direito que havia sido retirado no ano anterior, ligado à questão especificamente das progressões e ascensões funcionais, que envolve o plano de carreira dos docentes e o plano de carreira dos técnicos, e essa de fato foi a única alteração possível, e só foi possível porque a universidade, a partir da própria administração, havia feito um conjunto de cortes, inclusive na despesa de pessoal, o que permitiu assumir o compromisso junto ao governo do estado de garantir que na execução orçamentária não houvesse nenhum aumento em relação à despesa de pessoal do ano passado. E nós estamos rigorosamente cumprindo isso até o último momento, mas ainda buscando garantir por parte do governo do estado que cumpra aquilo também que foi pactuado por parte do governo. O agravamento da crise torna ainda mais necessárias as ações de transparência, uma preocupação constante da atual administração desde o início. Neste ano, além de dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito, outras ações de transparência foram colocadas em prática. Eu tenho uma forte crença naquilo que pode ser feito cada dia mais no sentido de ampliar a democracia na sociedade. A transparência pública é nada mais do que um instrumento de controle social e um instrumento de ampliação da democracia. E acredito que, do ponto de vista da gestão pública, nunca será demais tudo aquilo que tiver como ação de transparência pública,
porque parte do princípio do cumprimento de um dispositivo constitucional, que é o princípio da publicidade. Então, toda e qualquer ação do gestor público ou do agente público deve se tornar pública. Portanto, pode parecer uma redundância, mas é exatamente isto que deve ser pensado. Ou seja, todo e qualquer agente público deve entender que os seus atos, de modo geral, na condição de agente público, devem estar submetidos sempre ao crivo da sociedade. Então, o nosso investimento em transparência, o nosso investimento em criação de instrumentos de controle, o nosso investimento em ampliar tecnicamente a capacidade de divulgação daquilo que é feito com os recursos públicos disponíveis na universidade, os salários dos trabalhadores, o controle de frequência, o controle das ações de carga horária, de trabalho, enfim, tudo aquilo que seja feito para publicizar cada dia mais tudo que ocorre na universidade é extremamente importante, porque é parte desse instrumento de controle da sociedade. E nós tivemos, junto a essa ação plena de transparência, as prestações de contas sistemáticas, temos a garantia de reunião dos conselhos superiores também de forma sistemática. O conselho curador parou de funcionar, mas não por ação da reitoria, porque o próprio conselho se diluiu ao longo do ano e nós não tivemos, no momento, principalmente no segundo período letivo, quando apresentamos uma proposta de reestruturação administrativa, não tivemos a necessária dinâmica para retomar as atividades do Conselho Curador, mas é um instrumento importante de controle social. E agora, em 2018, certamente haveremos de ampliar mais ainda essas ações, principalmente no tocante ao Conselho Social, para que ele possa ter uma vida ativa e um permanente um movimento dentro daquilo que está programado para o Conselho Social. E, sem dúvida alguma, ampliar mais ainda o diálogo com a comunidade, de modo geral, seja através dos conselhos, seja através dos canais de comunicação da universidade, para que a gente possa assegurar que nada, absolutamente nada que ocorra na universidade deixe de ser tornado efetivamente público com esse objetivo, não de fazer a propaganda, mas de fazer a necessária relação com a sociedade para que ela possa fazer o controle social sobre o que ocorre na instituição. Em tempos difíceis, é preciso ter criatividade para crescer e contribuir com o desenvolvimento do Estado. Para isso, a UEPB uniu forças através de convênios e parcerias. O ano de 2017 foi preenchido por muitas ações e atividades que envolvem necessariamente esse papel da universidade, de buscar cada dia mais capilaridade, cada dia mais relacionamento com o conjunto da sociedade. Então nós tivemos, além de muitos seminários, nós tivemos congressos importantes, como um congresso de direitos humanos realizado na universidade, outros tantos eventos que aconteceram ao longo do ano nos departamentos, a partir de iniciativa dos centros, ou iniciativa de parte da equipe da universidade, fóruns, como o 60º Fórum da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, que aconteceu em Campina Grande, dezenas de reuniões com órgãos públicos do Estado, com prefeituras, convênios importantes que nós realizamos com praticamente 40 prefeituras, eu acho que passamos disso talvez, de prefeituras do Estado da Paraíba, para que a universidade possa ampliar a sua ação nesses municípios, seja através da formação profissional diretamente, ou através da formação continuada, da prestação de serviços com concursos públicos realizados em diversas prefeituras do Estado e fora também do Estado da Paraíba. E tivemos, além disso, naturalmente, muitos projetos de extensão que extrapolaram as fronteiras da universidade, não somente nas cidades onde a universidade tem um centro instalado, tem um campus instalado, mas ramificando para todas as outras cidades circunvizinhas. Então, essa necessária capilaridade da universidade, essa inserção da universidade no conjunto da sociedade, para nós foi algo extremamente importante, fortalecido, porque é parte da história da UEPB. Então, nesse sentido, eu poderia citar alguns exemplos, como parcerias importantes que nós fizemos. Nós temos um projeto desenvolvido com as universidades da Paraíba e a SUDENE, algo extremamente importante que envolve também o governo do Estado. Parcerias com a educação à distância, desenvolvidas em todo o Estado, com a formação profissional, como o curso de gestão pública, por exemplo.
outros muitos processos, como desenvolvimento de software, como parcerias com o Ministério da Saúde, ampliação de projetos importantes com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Enfim, em todas as áreas a UEPB atuou nesse sentido de, primeiro, buscar fortalecimento de parcerias e, logicamente, através disso também envolve a captação de recursos para o desenvolvimento de projetos importantes para o desenvolvimento social da Paraíba. Mesmo com tantas dificuldades, o tijolo e o cimento não abandonaram o ano de 2017. O ano de 2017, do ponto de vista de investimento em infraestrutura na universidade, ele foi pródigo em alguns aspectos, né? Nós basicamente concentramos o investimento em obras de emergência, como por exemplo o cercamento do campus em Campina Grande, era uma demanda de mais de 20 anos, que as pessoas se queixavam muito, a comunidade se queixava muito da completa ausência até de demarcação territorial do campus da universidade. O nosso entendimento é que os muros da universidade são muros muito mais simbólicos, ou seja, o muro do conhecimento, a distância do conhecimento que é produzido na universidade e o conjunto da sociedade. É este tipo de muro que precisa ser derrubado. Entretanto, a proteção do patrimônio público da universidade é algo extremamente importante e por isso nós investimos numa combinação de segurança eletrônica, de monitoramento eletrônico, com o cercamento do campus, como existe no restante dos campos da universidade, um processo que envolve a proteção do patrimônio público. Então foi investimento de recursos da universidade e no campus 1, por exemplo, um conjunto de laboratórios do Centro de Ciência e Tecnologia, que é um laboratório que deve ser ainda construído nos próximos anos, mas nós conseguimos fazer a metade da edificação, também com recursos orçamentários da universidade, já estamos praticamente concluindo essa obra para ser entregue no início agora de 2018. Estamos concluindo as obras do biotério também em Campina Grande, estamos começando a construção de um bom auditório, que o Campus 1 até hoje não tem um auditório digno de receber a maioria dos eventos da universidade e nem no tamanho adequado, então nós estamos construindo um auditório que deverá comportar mais de 400 pessoas sentadas, um auditório preparado de fato para a realização de eventos e até também, de alguma maneira, para algum tipo de atividade cultural, colado como uma ampliação da Central Integrada de Atividades Acadêmicas, a CIAC. Então, neste aspecto, no Campus 1, nós tivemos ainda muitas obras de melhoria, de reforma, de infraestrutura. A parte de internet nós demos um reforço grande, a parte de equipamentos nós melhoramos em praticamente todos os setores da universidade. Isso tudo, grande parte financiada com recursos próprios da instituição. Então, em Patos, nós ampliamos a capacidade de salas com a criação de um auditório adaptado a partir de uma estrutura já existente, tudo feito com mão de obra da própria universidade. Não podíamos contratar por conta da carência, da ausência de orçamento. Tivemos que comprar material e realizar boa parte dessas obras com mão de obra contratada pela própria universidade. Então, em Cátula do Rocha, a obra da passarela, outras obras ligadas à infraestrutura de acompanhamento e de manejo animal. Em Lagoa Seca também, da mesma forma, obras importantes dessa natureza estamos fazendo. Em Guarabira, a reforma plena das estruturas, né, para melhorar, que estavam com muitas coisas deterioradas. Nós fizemos uma melhoria geral de reforma nas estruturas no campus 3, no Centro de Humanidades, mas ainda estamos, né, na preparação de uma obra importante, que é a rampa de acesso para acessibilidade na estrutura do bloco mais novo, do bloco, né, o último bloco construído naquele campus. Estamos em Monteiro, né, o governo do estado está praticamente concluindo a obra de construção da primeira etapa do campus de Monteiro, né, que é uma obra importante, mas que a universidade não tinha mais os recursos para construir. O governo do estado está terminando essa construção. Em João Pessoa, nós, depois de muita luta também, inclusive com a luta da comunidade, a garantia de participação no orçamento democrático do governo do estado, garantiram que o governo assegurou que vai iniciar agora em 2018 a obra de construção de um bloco de salas para o Campus 5, em João Pessoa. Em Campina Grande, além dessas obras que nós já destacamos aqui, estamos com a boa promessa para iniciarmos em 2018 a obra de construção
da FabLab, que é uma fábrica de equipamentos médicos, dentro de uma PDP, que é uma parceria para o desenvolvimento produtivo, realizada com o Ministério da Saúde. Nós ampliamos ações com a reforma do CCBS e estamos ainda tratando essa reforma do CCBS com recursos externos, não foi com recursos da própria universidade, a conclusão da extensão da biblioteca em Campina Grande, enfim. Há de fato muitas atividades que nós desenvolvemos em toda a área que envolve a acessibilidade, que envolve a melhoria das condições de infraestrutura em cada campus da universidade e, sem dúvida alguma, isso é algo que está muito distante ainda do ideal, mas é o que foi possível ser feito dentro das condições materiais que a universidade dispunha ao longo de 2017. E certamente, ainda com recursos próprios, nós vamos continuar investindo mais em 2018 para dotar a universidade de uma condição melhor, principalmente do ponto de vista da estrutura de laboratórios e de ambientes para professores. Este ano, o ensino, a pesquisa e a extensão trouxeram boas notícias e novas ações. Colhemos os frutos dos esforços já realizados e plantamos novas sementes. No aspecto acadêmico, de modo geral, que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, nós tivemos resultados muito importantes no ano de 2017. A avaliação geral dos cursos da universidade melhorou, onde não se manteve, melhorou, nós não tivemos queda de avaliação em nenhum lugar. Os cursos de pós-graduação que tiveram a avaliação quadrienal da CAPES, todos ou mantiveram a nota anterior ou cresceram, então nós estamos em perspectiva, inclusive, de aprovação de novos programas de pós-graduação. Certamente iniciaremos o ano de 2018 com alguns projetos novos voltados para a pós-graduação e ainda outros em elaboração, para que a gente possa dotar cada área de conhecimento da universidade de um programa de pós-graduação, inicialmente em nível de mestrado, mas visando, onde já tem um mestrado instalado, a criação de doutorados. Então, tanto do ponto de vista das avaliações externas, de modo geral, de órgãos que fazem ranqueamento de universidade e algumas estruturas, como do ponto de vista da própria avaliação desenvolvida pela CAPES na pós-graduação, ou do MEC, de modo geral, dos SINAIS, o INEP, da graduação, em todos os sentidos nós evoluímos. O conceito do ENAD melhorou em vários cursos, então isso também se dá porque, de alguma maneira, há um investimento na melhoria da qualidade, há um investimento em atividade acadêmica, há um suporte que vem sendo dado permanentemente à atividade científica. Por exemplo, nós estamos fechando o ano de 2017 com um novo edital do PROPESC, que é um programa próprio da universidade, com R$400 mil investidos em pesquisa, para projetos de pesquisa aprovados na universidade, fortalecimento dos grupos de pesquisa. Nós garantimos todo o suporte à pós-graduação naquilo que foi cortado pelo governo federal de recursos que deveriam ser destinados ao apoio aos programas de pós-graduação. Ampliamos a capacidade de participação dos estudantes de pós-graduação em eventos, com a mudança na legislação. Criamos também programas importantes neste sentido. Então, em todos os aspectos, eu poderia dizer que a universidade fortalece o seu vínculo social. O programa Universidade, por exemplo, que tem tido, a partir do mestrado em desenvolvimento regional, um forte vínculo com a comunidade regional, principalmente a partir do consórcio São Saruê, que envolve as cidades do Cariri, chegando próximo ao sertão paraibano. Então, todas essas ações, por exemplo, o combate à arbovirose, que tem sido algo extremamente importante, e a universidade tem feito um trabalho que envolve educação para a saúde e, ao mesmo tempo, uma ação permanente com os municípios, no sentido, principalmente aqueles municípios mais atingidos pelo problema da dengue, da zika, da chikungunya, que tudo está vinculado ao mosquito Aedes aegypti. Então, nós temos uma ação contundente nesse aspecto, além de, nas áreas de saúde, de modo geral, temos um forte trabalho de parceria com o setor de saúde pública municipal e municipais da Paraíba e estadual também, no sentido de minorar os problemas, de diminuir os efeitos, por exemplo, dos problemas gerados com a microcefalia em crianças, em recém-nascidos, aqui na região de Campina Grande, na região do Cariri paraibano, notadamente. Então, são ações que fortalecem o perfil da universidade, através de parcerias públicas e também de parcerias público-privadas, mas em todos os sentidos, garantindo que a universidade, cada dia mais,
vincule-se ao povo da Paraíba, no sentido de melhorar o bem-estar das pessoas e de impulsionar o desenvolvimento social do Estado. A UEPB é uma instituição de grandes proporções que tem posicionamento e identidade. Por isso, as ações políticas e administrativas devem ser constantes. Agora, nós vamos enfatizar algumas outras medidas adotadas em 2017. O posicionamento que a universidade deve ter sempre é no sentido de, primeiro, buscar fortalecer o exercício da cidadania, de modo geral, na sociedade. E isso, sem dúvida alguma, tem que partir de ações muito objetivas na própria instituição. Então, a criação de comitês, a colocação em funcionamento de comissões internas, a garantia da ampliação da participação da sociedade, por exemplo, o Comitê Permanente de Gestão, Segurança e Transparência da Informação, que foi criado nesse ano também. A questão, por exemplo, do uso do nome social na universidade, porque é uma demanda nacional, no mundo inteiro essa discussão já existe, e em grandes universidades do Brasil, em órgãos públicos, isso já foi regulamentado em muitas situações, e a UEPB tinha essa dívida com as pessoas transgêneros, por exemplo, transexuais, enfim, e nós tomamos uma decisão importante, aprovada no Conselho Universitário, no sentido de assegurar os direitos de cidadania a minorias sociais importantes, garantindo o exercício de um direito constitucionalmente estabelecido. Então a universidade avança nesse sentido e avança no momento em que a conjuntura nacional indica para uma espécie de recrudescimento de posições que revelam preconceito, que revelam intolerância, que revelam um tipo de atitude que é completamente contrária, ou um conjunto de atitudes que são contrárias a tudo aquilo que se defende como princípio de relação humana, de respeito à diferença, de respeito à diversidade humana, de respeito a tudo aquilo que é efetivamente humano. E a melhor contribuição que a universidade pode dar nesse sentido é abrindo o debate sobre cada situação, discutindo com a sociedade, discutindo com a comunidade interna, e criando condições para fortalecer não somente as decisões internas, mas fortalecer um pensamento social que vise principalmente melhorar a visão de cada cidadão, de cada cidadã sobre o mundo, sobre as relações, porque isso é parte daquilo que é o papel da universidade, formar pessoas, preparar as pessoas para a vida, para o mundo, não somente para o trabalho. E estas relações são extremamente importantes e a universidade deu passos significativos no fortalecimento da cidadania no ano de 2017. O fim do ano trouxe uma ótima notícia para o estado da Paraíba. A UEPB realiza mais um concurso público e de grandes proporções. A universidade precisa permanentemente fortalecer seu quadro de pessoal, seja o pessoal técnico, administrativo, seja o pessoal docente. Esse fortalecimento se dá por vários mecanismos. Um deles é a capacitação, a qualificação, a formação permanente, através de cursos, através de treinamento. Para o pessoal docente, a formação se dá essencialmente em níveis de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, ou estágio de pesquisa em alguma universidade fora da própria UEPB. E para o pessoal técnico-administrativo, essa capacitação ela é permanente, também em nível de mestrado e doutorado, mas há uma necessidade maior de treinamento, de capacitação, e nós investimos bastante nisso. O fortalecimento do quadro de pessoal se dá por intermédio da capacitação, da qualificação e também pela renovação do quadro, porque há pessoas que se aposentam, há pessoas que saem da universidade e pedem exoneração e há inclusive pessoas que morrem. E a universidade precisa renovar o seu quadro de pessoal e a única forma de fazer isso, a forma correta, a forma legalmente instituída, é através do concurso público. E nós, no ano de 2017, estamos fechando o ano com 197 vagas abertas para concurso público. Foram 8 vagas para nível superior, 95 vagas para nível fundamental e 94 vagas para nível médio. Isso vai permitir
que pelo menos a metade da necessidade real de técnicos administrativos efetivos da universidade seja atualizada, renovada, mas nós ainda não damos conta com esse concurso, não daremos conta com este concurso de preencher completamente o quadro de pessoal da universidade com pessoas concursadas. E ainda existe essa lacuna e nós não fizemos por falta de condições financeiras. Nós não tínhamos orçamento suficiente para garantir a contratação de todos aqueles que a universidade precisa contratar. Mas realizamos o concurso. No início de 2018, certamente todos já serão chamados após a divulgação dos resultados. Ato contínuo, nós faremos a convocação dos aprovados para que possam participar de treinamento, participar de capacitação e ingressarem efetivamente na condição de trabalhadores permanentes do quadro permanente da universidade. Isso também envolve um processo anterior que nós realizamos de remoção interna, porque nós mudamos a legislação da universidade para garantir que o processo de mudança de campus, de mudança de centro, de mudança de cidade, tanto de técnicos quanto de docentes, fosse feito de forma transparente, de forma aberta, de forma pública, através de editais. Então é neste aspecto que nós estamos também tratando agora de um edital de remoção interna para professores e professoras, e somente depois desse edital de remoção interna é que nós abriremos também vagas para concurso público, para o preenchimento de vagas de docentes, em todos os campos, em quase todos os cursos da universidade. Logicamente, vamos buscar atingir onde há mais carência, onde a relação entre substitutos e efetivos ela é maior, onde haja uma necessidade maior, mais premente, nós vamos alterar e outros esperarão para um outro período. Mas certamente o ano de 2018 também será um ano de abertura de muitas vagas para concurso público de docentes na UEPB. Para a administração pública é preciso avaliar o ano que se encerra e planejar o que está chegando. Qual avaliação fazemos de 2017 e o que esperar para 2018? A nossa universidade deve cada dia mais investir na sua capacidade de planejamento interno, na busca de modernização, e é por isso que nós propusemos em 2017 e vamos trabalhar, tudo indica, no primeiro semestre de 2018, na perspectiva de reestruturar a universidade para este novo tempo, passar a universidade por um processo de reestruturação, notadamente no campo administrativo, no sentido de otimizar estruturas, de melhorar fluxo de processo, de melhorar o diálogo entre estruturas para que a gente possa dar mais eficiência, mais eficácia aos procedimentos todos da universidade. Em última instância, melhorar a qualidade do trabalho que a universidade presta à sociedade. E isso envolve a melhoria da educação, a melhoria do desenvolvimento da pesquisa, a melhoria do serviço ou do conjunto de serviços que a universidade presta à sociedade. E sem dúvida alguma, isso exige planejamento, principalmente por conta das restrições financeiras que nós temos o tempo todo. Precisamos cada dia planejar e gastar bem cada centavo que a universidade dispõe, ampliar a capacidade de captar recursos externos para a universidade e assegurar que cada recurso, cada centavo que a universidade tenha, seja muito bem aplicado e aplicado, logicamente, também com um forte processo de controle público sobre o uso dos recursos na instituição. Então, nós acreditamos que o ano de 2018 deve ser um ano de muitas lutas, mas também eu vejo em perspectiva, no meio de tanta crise, a possibilidade de nós trabalharmos com criatividade, com desenvoltura, com uma forte capacidade de construir um movimento de unidade interna na universidade, um movimento que busque unificar o conjunto da comunidade universitária em torno de grandes bandeiras. Eu não tenho dúvida que a bandeira da autonomia universitária, da autonomia da UEPB, está novamente na ordem do dia e nós precisamos fazer com que o ano de 2018, que é um ano em que o Brasil passa por um grande debate nacional de renovação da política ou de expectativa de renovação da política, e nós devemos trabalhar nessa perspectiva de renovação política do país e do estado da Paraíba. E, para tanto, o que nós estamos propondo é que a universidade defina grandes linhas de projetos que queira priorizar para o ano de 2018. E eu entendo que o grande debate que acontecerá através da definição de quais as pessoas que conduzirão os destinos da Paraíba pelos próximos 4 anos,
quais serão os deputados estaduais da Paraíba, os deputados federais que representarão a Paraíba, os senadores que representarão a Paraíba e o próximo governo, aquelas que governarão a Paraíba pelos próximos 4 anos. E queremos comprometê-los com o futuro da universidade, porque este momento é um momento de grandes debates e nós queremos colocar na ordem do dia o debate sobre a autonomia da UEPB. Nós conquistamos, ao longo da história da universidade, espaços importantes de exercício da autonomia da universidade, notadamente, na última década, a autonomia financeira. Isso passou por um processo de retrocesso efetivo. Nós hoje temos a universidade permanentemente em situação de crise, a despeito de quaisquer questões nacionais que existam. Mesmo que nacionalmente exista uma instabilidade, a universidade passa por um processo que, contraditoriamente, ao mesmo tempo que ela tem um forte vínculo social, uma forte repercussão e referência social, tem dificuldades de obter essa mesma referência da parte dos governantes do Estado. E nós acreditamos que os próximos ou as próximas governantes do Estado da Paraíba deverão construir um forte mecanismo de comprometimento com a universidade, essencialmente no sentido de redefinirmos todos os rumos do exercício da plena autonomia da universidade, como manda a Constituição da República Federativa do Brasil, como manda a Constituição da Paraíba e como manda um conjunto de princípios norteadores que permitiram o nascedouro das universidades ao longo dos mais de 800 anos de história da humanidade, quando as universidades nasceram ainda num período pré-medieval ou ainda na história medieval do mundo. Então, nesse aspecto, o nosso entendimento é que a autonomia da UEPB deve ser a ordem do dia pautada para o ano de 2018 e nós queremos o compromisso de cada representante do povo paraibano no sentido de assegurar que a universidade voltará ou terá um novo parâmetro, um novo marco regulatório que possa lhe dar estabilidade, segurança, tranquilidade para planejar o futuro em prol do povo da Paraíba, a quem ela efetivamente foi criada para servir. Nós acreditamos que se existe algo que não pode morrer no ser humano, é a sua capacidade de renovar a esperança em dias melhores. E se o oxigênio é importante para o corpo funcionar, o oxigênio é fundamental para todo o organismo humano funcionar, o organismo que tem vida de modo geral, não há dúvida de que a esperança é o combustível também para que a vida possa pulsar em cada ser humano. Sem esperança, nós deixamos aquilo que existe de melhor no ser humano, a capacidade de acreditar que é possível construir um futuro melhor, que é possível sair de casa cada dia para o trabalho com a disposição de que aquela sua saída vai contribuir de alguma maneira para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o mundo ao nosso redor. Então é nesse sentido que eu não espero de 2018 nada mais do que o fortalecimento da nossa esperança, da nossa capacidade humana de lutar para efetivamente transformar o mundo ao nosso redor, criando uma condição de luta pelo bem-estar das pessoas, de melhoria das condições de vida das pessoas, de melhoria do nosso país. Defesa, de fato, daquilo que a gente acredita que deva ser um mundo melhor para todas as pessoas. Não para nós, mas que a gente possa efetivamente construir um mundo melhor e que esse mundo melhor possa se espalhar para todas as pessoas, essencialmente movidas por um forte sentimento de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. É hora de respirar para encarar mais um ano. E esperamos que esse resumo aqui apresentado possa contribuir para que em 2018, professores, técnicos, servidores, estudantes e a população do estado inteiro possam juntos levar a UEPB ainda mais adiante. Que o ano novo traga boas novas para a Universidade Estadual da Paraíba.